Boa noite, irmãos. E somos bem-vindos à Casa Espírita, porque a espiritualidade está aí, sempre benfeitora, amiga, paciente com cada um de nós e abre-nos a oportunidade. E já agradecemos aos irmãos, né, que com um tempo tão lindo, né, uma chuvinha fresca, para verdejar os campos, as flores, e também animou nós, como animou as plantas, nos animou a sair do nosso lar, para vir para o nosso lar. Então, que possamos, já que estamos aqui, congregar com essa espiritualidade amiga, aproveitando esse envolvimento nosso de encarnados para encarnados, mas também de nós encarnados para os irmãos desencarnados, tanto quanto eles vibram conosco, nos abraçam, nos acolhem. Vamos acolhê-los também numa prece humilde, simples, para que possamos, nessa noite, colher os frutos da palavra amiga, de uma palestra excelente para nós, do nosso irmão Mauro, que desloca de São João del Rei, para falar sobre nós, sobre o não matarás. Importante essa palavra do irmão essa noite. Liguemos nossa anteninha, prestemos atenção, para que possamos sair saciados na prática do bem, do amor e da caridade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santíssimo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, pois só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz para sempre. E com alegria, meus irmãos, a gente convida o nosso companheiro, nosso irmão, querido espírita, Mauro de São João del Rei. A palavra sua e o microfone também. Achar. Acho. Pronto. Gente, boa noite. Vamos melhorar isso aí, vamos. Boa noite, pessoal. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, abençoe a todos nós. Derrame muita paz, muita luz em nossa alma, em nosso coração, para que possamos, todos nós, sem exceção, sairmos dessa casa abençoada melhor do que quando aqui chegamos. Né? E com certeza nós vamos sair daqui melhor do que quando chegamos aqui. Por quê? Porque aqui nós viemos em busca do alimento da alma, né? Do nosso pão espiritual. E a espiritualidade não há de faltar com a sua parte. Ela não falta nunca, jamais. Né? Tudo que pedidos ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Conscientes disso e sabedores disso, o que é que nós pedimos? Olha, nós pedimos paz de espírito, saúde para o corpo e para o espírito também. E a espiritualidade, os benfeitores, os amigos, jamais faltam com o seu concurso em nosso benefício, benefício dos nossos irmãos desencarnados que estão nesta casa, né, que vêm acompanhados, né, acompanhando a nós, para também receber o seu quinhão, né, porque o Deus é Pai de todos, né, encarnados ou desencarnados. Hoje nós vamos falar do primeiro direito dos homens, né? Não matarás. Nós vamos falar um pouco sobre isso aí, dado esse momento que o mundo atravessa nos dias de hoje. São momentos, né, não só o nosso país, não só o Brasil, mas todo o mundo, de um modo geral, de uma forma geral,
ele está passando por uma crise muito grave. Muitos de nós nos afastamos do Pai, nos afastamos de Jesus, nos afastamos da Mãe Santíssima, dos seus ensinamentos, para buscar a nossa satisfação aqui na terra, nas coisas terrenas. Não só no país, no Brasil, né? Mas em todo o mundo, grande parte do mundo. Isso acontece porque nós ainda, assim, somos muito atraídos pelas coisas materiais. Então nós não damos os devidos valores às coisas da alma, aquilo que realmente interessa para nós. Né? Por que nós estamos fazendo esse preâmbulo antes de começar a nossa palestra? Para que a gente possa entender bem o que vale para nós, qual a maior riqueza que a gente tem nesse mundo, se não a vida. Né? Voltando no tempo, muitos anos atrás, antes de Moisés, em que o homem idólatra por natureza, e ainda continuamos, às vezes a gente não presta as homenagens, os cultos ao Pai Maior, né? Mas a deuses, aspas aí, né? A seres espirituais, aos outros seres. Então, o homem sempre quis agradar a Deus. Deus esse que ele não concebia, não conseguia entender, mas muitas vezes ele viu na natureza, no raio, no trovão, no sol, na lua, os seres especiais, o Deus. E cultuava esses deuses. E nas imagens também. E muitas vezes a forma que o homem encontrava de cultuar esse Deus, de agradar a Deus, era oferecendo sacrifícios de animais, muitas vezes de seres humanos, de moças, de crianças. É só nós pesquisarmos na história da humanidade que nós vamos ver isso aí. Mas um dia, o Pai enviou para nós um mensageiro, a sua primeira revelação aos homens. E no Monte Sinai, nós não vamos detalhar muito essa parte, que todos nós sabemos, mas no Monte Sinai, Moisés recebeu as tábuas da salvação. Aqueles 10 mandamentos, que é a base, a origem da boa convivência, né? Daquilo que a humanidade se pauta, principalmente no mundo ocidental. E lá naquele 5º mandamento, está escrito, não matarás. Né? Não matarás. Ali não tem ponto e vírgula, 3 pontinhos, reticências, nada. São 2 palavras. Não matarás. E o que a gente observa, meus irmãos e irmãs, né, é que nem sempre o homem segue aquele mandamento, aceita aquele mandamento. Né? É só nós conversarmos com as pessoas nas ruas. Tem gente que fala, mas fulano merece morrer. Se fulano morrer, não vai fazer muita falta para nós aqui no mundo, porque não tem o conhecimento doutrinário nosso, né, espírita, e entende ele. Muitas vezes eu tenho amigos de outras religiões que professam isso aí, e realmente acredita. O sujeito é muito ruim, é muito mau, fez muita maldade no mundo, ele já está condenado ao fogo do inferno. Então, quanto mais rápido ele partir, melhor é para a sociedade. Irmão de outras crenças religiosas. E a gente ouve. Eles conversam, trocamos ideia. Mas não podemos deixar de dar a nossa opinião. Né? Opinião não pessoal, mas doutrinária. O nosso jeito de enxergar. Porque para nós não. Para nós não. Nem sempre, né? Morto a cobra, morto o veneno. Mas na questão do homem, não. Nós sabemos que não. Porque é mais um na erraticidade. Né? Nós podemos tirar a vida material dele aqui, ao invés de dar a ele uma oportunidade de se melhorar, de se reformar aqui na Terra.
Então hoje nós vamos falar sobre pena de morte, suicídio, eutanásia e aborto. Né? São assuntos um tanto quanto pesados, mas a doutrina pede que nós falemos sobre isso. Quando Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade qual o primeiro direito natural do homem, Livro dos Espíritos, questão 880, o Espírito da Verdade, sua falange, responde que é o direito de viver. Por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a sua vida e nem de fazer nada que possa colocar essa vida em risco. É o direito de todos nós, o direito de viver. E nós precisamos respeitar isso. Não só porque a doutrina espírita nos ensina, não só por isso, mas pelo respeito mesmo da vida dos nossos irmãos semelhantes. Nós precisamos abraçar isso. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas que a pessoa é a favor da pena de morte, a favor do aborto. Nós vamos falar. Então, quando o Espírito da Verdade ele fala, né, que a gente não pode fazer nada para comprometer a existência, ele diz para nós que nós devemos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para que as pessoas tenham uma vida digna, que elas possam viver, que a gente precisa cuidar uns dos outros aqui na Terra e não desejar a morte para os nossos irmãos. Né? Vamos falar sobre suicídio. O que é suicídio, gente? É o ato de causar a própria morte de forma intencional. O que predispõe ao suicídio? Tem gente que fala assim, nossa, pessoa que se mata é muito corajosa, ou é covarde. Não é nenhum nem outro. É uma pessoa doente da alma, desequilibrada. Tem suas razões para cometer aquele ato insano ali. Né? Tem 1000 razões para fazer aquilo e nenhuma. Porque se a gente olhar, né, aos olhos da razão, do bom senso, aquele que atenta contra a sua vida é alguém que está afastado de Deus. A verdade é essa. Mauro, mas tem pessoas religiosas, pregadores do Evangelho que cometem esse ato. Mas nós vamos parar para pensar, né? Ó raça incrédula, imunda e depravada que Jesus falava, que me honra com os lábios, mas não me teme o coração. Não são todos que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino do céu. Então muitas dessas pessoas que estão dentro dos tempos de orações e cometem esse ato insano, impensado, são pessoas que têm Jesus na fala, na palavra, mas não está aqui. Não está. Porque se tivesse aqui, não cometeria esse ato. Mas a vida ficou muito difícil. Né? Também, nós tiramos a nossa vida porque terminamos um relacionamento, homem ou mulher, porque fomos abandonados, porque fomos mandados embora do nosso emprego, porque uma doença, coisas assim que, sabe, a espiritualidade fala para nós, essas dificuldades que vocês passarão, Jesus já dizia, há 2000 anos, no mundo tereis aflições. É através dessas aflições que nós vamos crescer para Deus, vencendo essas aflições. O fardo é leve quando se está com Jesus. Pesado quando a gente se afasta dele. Então não há razão para isso. Não há razão para o suicídio da pessoa, né? Mas a pessoa levanta de manhã muito bem, está vivendo uma vida comum, e amanhã ela fala assim, ó, acordou hoje e falou, quer saber de uma coisa? Eu vou dar cabo da minha vida. Vocês acham que faz isso? Ninguém faz. É um trabalho que vem sendo um pensamento que vem sendo desenvolvido, que vem sendo arrumando um lugarzinho na cabeça da pessoa há dias, meses, às vezes anos.
Ninguém se mata de uma hora para outra. A cada 20 segundos uma pessoa tenta suicídio no mundo. São milhares de pessoas, gente, porque estão afastadas de Deus. E se a pessoa tiver Deus dentro de si, ela não faz isso, não. De jeito nenhum. Por maior que seja a dificuldade, ela sabe que tudo passa. Uma hora a vida vai voltar a sorrir para mim. Quem vier após mim, já dizia Jesus, que pegue a sua cruz e que me siga. Quem de nós aqui não passou uma dificuldade? Hoje, até hoje. Quem nunca passou? Temos grandes problemas na nossa vida, grandes sofrimentos para nós, mas a vida ela tem que continuar. Então nós não podemos de jeito nenhum, né, abraçar essa ideia e procurar, no contato com as pessoas, a gente perceber os sinais que a pessoa está passando por um problema, que pode vir a causar isso. Sinais muito perceptíveis. Né? Quando a pessoa diz assim, minha vida está um caos. Se eu morresse, ninguém ia sentir minha falta. São sinais, pequenos sinais, que a gente precisa perceber nas pessoas. Ninguém vai reparar minha falta, todos nós reparamos, porque aquele que pratica um ato desse, ele nunca morre sozinho, nunca. A família vai junto. É muito triste quando nós conversamos com a família de alguém que praticou esse ato insano. Muito triste, porque as pessoas elas não conseguem entender aquilo ali. São pessoas jovens, né, maduros, de meia idade, idosos, crianças que fazem isso. Há um vago muito grande, por que eu não percebi? Então, ao detectarmos esses pequenos sinais, né, a minha vida não vale nada, ninguém vai sentir minha falta, que a gente se aproxime dessas pessoas, que a gente converse, busque ajuda, busquemos ajuda juntamente com essas pessoas, ajuda psicológica, né? Se necessário, psiquiátrica. As casas espíritas, nós temos aqui um grande manancial de ensinamento, de orientação e de apoio a essas pessoas. Nós, espíritas, temos isso, falando, não, você não vai resolver o seu problema. Muito pelo contrário, vai crescer ainda mais. Né? A vida é um dom de Deus, não faça isso, meu irmão, minha irmã. Então, detectando esses sinais, gente, vamos observar mais as pessoas que às vezes está dentro da nossa casa, ao nosso lado. E a gente não consegue perceber isso aí. Né? Segundo, nós vamos falar, gente, da eutanásia. Assim. A eutanásia é um crime que muitas vezes comete por amor. O Evangelho fala para nós, o Espiritismo fala para nós, que a gente não deve encurtar nem por um momento sequer a vida, por maior que seja o sofrimento. Enquanto nós perguntamos assim, olha, e aquela pessoa que padece de sofrimentos, né, de grandes sofrimentos, não será até um ato de caridade abreviar seus momentos, que já está desenganado? Os Espíritos respondem para nós que não. Não. Porque aqueles momentos ali servem como um expurgo, que muitas vezes nos grandes sofrimentos, né, é que a alma começa a meditar no que ela fez na sua vida. E começa a pensar, né, o que poderia ter feito. Às vezes, naqueles momentos derradeiros ali, ela toma decisões. Quem de nós não sabe de um caso que naquele momento, né, que precede o desencarne, a morte, alguém tenha falado com um pai, com a mãe, com um filho, com uma filha, uma esposa, um marido, me perdoa. Quem de nós nunca ouviu um caso desse, né? Às vezes naqueles derradeiros momentos. Me perdoa. Então, há de se deixar seguir o caminho natural.
Nós não podemos encurtar a vida de ninguém, nem mesmo por amor. É um caso nosso, real isso aí, de uma família que é muito amiga, muito próxima, né? E um dia o pai foi diagnosticado com uma doença incurável. E ele ia morrendo aos poucos. Aos poucos. A cada dia, irmão, isso durou 4 anos, gente. 4 longos anos. Problema no pulmão, o pulmão parou de funcionar, ele andava com a direto aquilo ali, mas de vez em quando dava as crises, corria pro hospital, para a Santa Casa, chamava, né, o socorro. E um dia o pai falou com a filha: olha, eu estou cansado, muito cansado. Mas o engraçado é que nós acompanhamos esse caso. O pai, ele nunca reclamava da vida. Ele só falava: hoje está difícil. Hoje está difícil. Mas na hora que eu tiver a crise, não chama socorro, não, deixa eu ir. Poucos dias depois ele tem uma crise daquelas violentas. Acordou no hospital. Achou até que estava no plano espiritual que ele tinha falado com a família, né? Acordou no hospital. A família em volta, tá? Foi permitido que a família o visse. Ele falou: mas por que vocês não deixaram eu ir? Não. O senhor vai a hora que o senhor tiver que ir. Mas nós não podemos fazer isso. De jeito nenhum. Família espírita. Nós não podemos fazer isso. O senhor vai a hora que chegar a hora do senhor. Mas o que o senhor nos pede é impossível de fazer. Né? Infelizmente, tem gente que faz isso aí. Tem um caso aqui de uma belga, Chanty Decourt, de 23 anos, ela conseguiu autorização para a eutanásia após declarar sofrimento psicológico insuportável. Vítima dos ataques terroristas do Estado Islâmico em Bruxelas em 2016, com mais de 32 mortos e 300 feridos. A jovem passou por tratamentos terapêuticos e foi internada em hospitais psiquiátricos, mas decidiu morrer na última sexta-feira, dia 7 de outubro passado, ao lado de seus familiares. Então, alguns países já adotaram essa prática, né? Mas nós não. E nem podemos, gente, ser conivente, porque isso não deixa de ser um crime aos olhos de Deus. A vida é de Deus. A Ele cabe decidir a hora de nós voltarmos aqui, né? Então, nós falamos sobre suicídio e sobre a eutanásia. E vamos falar sobre a pena de morte. A pena de morte, em verdade, quando ela é instituída pelo Estado, é uma declaração do Estado e de todos nós que fazemos parte, porque o Estado somos nós. Né? Nós somos o Estado. Da nossa incapacidade de recuperar alguém. Então, é mais fácil eliminar alguém da sociedade. Né? Outros irmãos de outras crenças têm esse pensamento. Do que investir na sua recuperação. Esse aí não tem jeito. E o meu irmão e a minha irmã, né, pode muito bem dizer: ó, Mauro, mas tem gente aí que não tem jeito mesmo. E eu concordo. Eu concordo com isso. Tem pessoas que estão ainda num estado primitivo, ainda que estejam encarnados aqui na Terra, no mundo já, de prova e expiação, mas Deus permite que esses espíritos primitivos reencarnem no nosso meio para desenvolverem conosco, aprenderem com o nosso exemplo. E às vezes fracassam na sua missão. Mas mesmo nesse caso, o mal está a serviço do bem. Mas nós não podemos nos igualar a esses irmãos, essas irmãs, que cometem esses atos insanos, esses crimes hediondos.
Antes da gente assinar, se amanhã aparecer um maluco aí, e vai aparecer, querendo implantar a pena de morte no Brasil, talvez faça um plebiscito, uma consulta popular. E qual será o nosso parecer? Como é que nós vamos lá dar nossa opinião naquele plebiscito, naquela consulta? Como será, hein? Será que nós vamos apoiar, gente? O Divaldo fala em pena de vida antes da pena de morte. Antes de eliminar um irmão nosso, porque a gente querendo ou não querendo. Ele é um irmão nosso. O pior criminoso que ele seja, o maior criminoso que ele seja, ele é nosso irmão. E a gente abre um parênteses para pensar se Jesus estivesse no nosso meio, né, encarnasse aqui, voltasse entre nós e tivesse empatado lá e falasse: Senhor, nós estamos precisando do seu voto. O senhor poderia votar para nós aí? O senhor é a favor da pena de morte? Esse aqui é um criminoso, contumaz. Alguém tirou muitas vidas, fez muito mal. Vocês acham que Jesus apoiaria isso, gente? Ele assinaria lá? A favor? Nunca. E nós, como cristãos, o nosso parecer deve ser esse: sim, sim, não, não. No caso, é não. Não. Antes de dar um passo tão grande, tão largo, nós precisamos pensar num jeito de recolher essas pessoas sem deixar em contato com a sociedade, sem favorecer essas pessoas, para que elas tenham tempo de pensar nos seus delitos, nos seus crimes, nos seus atos, e ali, através do tempo, com o trabalho, né, de orientação, de esclarecimento, de evangelização, de despertarem para a vida. Porque ontem talvez tenhamos sido nós, os criminosos de outrora. Quem pode falar assim? Eu não. Quem de nós pode falar isso? Não podemos. Né? Essa é a realidade. Então, nós não podemos ser coniventes com esse tipo de pensamento. A nossa referência é o pensamento de Jesus, é a vontade do Pai. Jesus não apoiaria isso. Então, nós também não. Né? Mas o irmão pode dizer: uma pena de morte já existe aí no mundo aí. A quantidade que morre, eu sei. Eu sei. Todos nós sabemos. A eclosão da violência. Quantas mortes, quantos crimes acontecem no Brasil a cada dia? 40, 50 mil por ano. É muito triste isso. Mas é porque no começo eu disse lá: nós estamos afastados da lei de amor, da lei de Deus. Né? O dia que nós trouxermos essa lei para a nossa intimidade, para dentro de nós, e buscarmos viver dentro dessa lei, isso vai acabar. Né? Mundos, né, de regeneração, mundos melhores, em que cada um de nós possa olhar nos olhos do outro, não como adversário, não como inimigo, não querendo tomar aquilo que a pessoa tem para o nosso usufruto, né? Mas como companheiros, como irmãos de jornada, de caminhada. Então, as nossas mãos, que muitas vezes servem para tirar as vidas dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, serão usadas para levantar, para cuidar, para abraçar. É isso. Mas até lá, né, a gente precisa tomar cuidado. Mas não podemos nos igualar. Certo dia eu estava falando aí numa loja na casa do viajante, comprando material. E nós conversávamos, eu e o rapaz lá, muito meu amigo, a gente conversava sobre isso. Entrou uma senhora, uns 65, 70 anos, e a gente falava sobre pena de morte. E ela entrou. Eu sou a favor da pena de morte. Só disse. Bom, já que ela entrou na conversa,
né? Que não tinha por que não entrar, podia entrar como entrou, e ela foi muito clara, muito taxativa: eu sou a favor da pena de morte. E ela então abriu essa oportunidade, né? Me deu o direito de perguntar, né? A senhora é a favor? Sim. E se for preciso, eu mesmo aperto o botão lá. Eu falei: por quê? Só pode me dizer por quê? Ela falou: por causa do meu filho, eles mataram meu filho. Assim, quando ela disse isso, eu pensei que ele tinha sido assassinado, alguma coisa, assalto, alguma coisa. Foi assim, não, foi um atropelamento. E o homem fugiu, deixou ele, o motorista fugiu, deixou ele a mim. Então, eu não tenho paz. E eu desejo mesmo a morte dessa pessoa. E se eu pudesse, eu mesmo mataria essa pessoa. Aí eu fiz uma outra pergunta: a senhora é cristã? Ela falou: eu sou, com muito orgulho. Ó raça incrédula, me honra com os lábios, mas não me tem no coração. Essa é a realidade. Um outro caso também, dois conversando no espírita, em outro homem, o sujeito dizia: não, eu sou a favor da pena de morte, por isso, tem gente que não tem jeito. E o espírita colocando esses argumentos que nós temos aqui, né? Porque não há como fugir muito disso, gente. Eu dizia que é contra, porque tem que dar oportunidade a todo mundo para se recuperar. A vida é assim. A gente não pode se igualar a essas pessoas. O sujeito diz: ah, mas eu queria ver se fosse com você. Você tem uma filha. E se pegasse a sua filha, levasse ela para um lugar ermo, judiasse dela e tirasse a vida dela. Agora que eu quero ouvir da sua boca, se você mesmo não tiraria a vida dessa pessoa. E o espírita parou, pensou por um instante e disse para ele: continuo sendo contra. E ele disse assim: mas por que você é desse jeito, cara? Por que se fizer isso na sua filha? Porque poderia ser um filho seu, se tivesse praticado isso aí. Ninguém está livre. Nós não podemos de forma nenhuma nesse mundo, gente, engrossar esse cordão, né? Fazer parte desse cordão. Não matarás, não matarás. O primeiro direito natural do homem é o da vida. Seja qual for a situação. Ah, amor, eu quero ver se acontecer na sua família. A gente reza a Deus que não aconteça. Assim todos nós devemos agir. Mas é uma prova, alguma coisa que nós vamos poder dar o testemunho da nossa fé, daquilo que nós acreditamos. Se acontecer, Deus permita que não aconteça. Agora nós passamos para o aborto, né? Quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade se a prática do aborto é um crime, né? É contrário à lei de Deus, os Espíritos eles respondem que é contrário. Grande crime, porque cortam uma oportunidade de renascimento, de uma reencarnação de um irmão nosso, de um espírito que precisa, como todos nós, evoluir. Daqui a pouco, daqui a uns tempos aí, a gente espera que não seja tão breve, né? Mas vai aparecer alguém também querendo colocar isso aí, legalizar aborto. Aliás, já há movimentos para isso. Legalizar o aborto, né? Nós, se tiver um plebiscito, a consulta aí, qual que vai ser a nossa posição? Né? Vocês já repararam que todo mundo que é a favor do aborto é porque já nasceu? Todo mundo. Uma vez eu coloquei uma frase dessa no carro, um menininho assim com a mão, né? Todo mundo que já nasceu gosta de viver, meu irmão. Você gosta de viver? Ah, mas a vida é muito boa. Por mais dura, por mais dificultosa que seja, por mais sofrida que seja, mas a vida é muito boa. Nós nascemos, nós estamos aqui. Quantas formas existem nesse mundo de se evitar uma gravidez?
Há 40, 50 anos atrás, era muito difícil que a gente tivesse informação sobre isso aí. Muitas vezes as jovens eram engravidadas aí porque nem elas sabiam, nem os rapazes também. Mas hoje qualquer criança de 13, 14 anos sabe mais do que qualquer um de nós. Então as pessoas não medem as consequências dos seus atos. Vamos que vamos. Todo mundo sabe, se tiver uma relação sem um preservativo, sem os cuidados necessários, pode surgir uma gravidez. Quem não sabe disso, gente? Só as pessoas que têm um problema mental. A criança de 6, de 7, 8 anos sabe. Não sabe disso. Mas nós, crianças de 13, 14 anos, já sabe. Mas é igual sair nesse tempo de outubro, novembro, dezembro, sem uma sombrinha, sem um guarda-chuva. Nós estamos sujeitos a nos molhar. Aí qual que é o caminho? Vamos tirar. Vamos tirar esse filho. Aí a gente lembra de Jesus, na Galiléia, andando. A referência nossa é Jesus, As crianças correndo em torno de Jesus. E os apóstolos preocupados com Jesus, Jesus, as crianças iam tirar o sossego dele, mas ficar cercando as crianças. E Jesus falou: deixai que venham minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Gente, não há alegria maior não há quando vem uma criança. Muitas vezes, um lar até em via de se desestruturar, de se esfacelar. Ao chegar uma criança, às vezes aquilo se acerta, se ajusta. Se é um espírito simpático às partes. Então nós não podemos, nós não temos o direito de impedir o renascimento de ninguém aqui na Terra. Imagina Jesus falando para os apóstolos, para nós. Mas, gente, cadê as crianças? Onde estão as crianças? Senhor, elas foram abortadas, Senhor. Imagina. Mas não tem criança aqui, não? Não, Senhor, não tem não, mestre. Não, cadê as crianças? É que elas estavam dando muito trabalho, as pessoas não queriam. Sabe? Que tristeza, gente. Que tristeza. Nós não podemos ser coniventes com isso. De jeito nenhum. Certo dia, conversando com a pessoa, e ela disse assim: eu penso muito naquelas mulheres que não podem pagar as clínicas, ter um atendimento para fazer o aborto. Morre muitas vezes em casa. Eu disse para ela: não, eu não penso não. Sabe? Eu não penso. Eu penso naquelas crianças que deveriam estar entre nós, sabe? E que foram impedidas pelos motivos mais mesquinhos. Porque se a pessoa concebe, ela vem a arrumar uma gravidez, ela nem é obrigada a ficar com a criança lá no hospital. Ela pode chegar lá e dizer: ganhou a criança, teve o parto, olha, não, eu não vou levar. Não é crime, não é abandono, é lei isso aí. Pode deixar lá. E vai ter alguém naquele mesmo dia, no outro, que vai falar: me dá aqui. Quantas mulheres querem engravidar e não conseguem? Talvez até reflexo de abortamentos de outros tempos, de outras épocas. Eu vou citar o nome aqui porque isso é público. A Elba Ramalho, ela praticou o aborto. Tem um vídeo dela aí no YouTube, quem quiser pode pesquisar aí que está lá. E ela fala que não tem um dia na vida que ela não se arrepende daquele ato insano. Nenhum dia na vida. Mas que ela reconheceu o seu erro e trabalha para que isso não venha a acontecer mais. O que estiver no alcance dela, ela fala. Um dia ela disse que estava conversando com um grupo de amigas e tudo, e uma se vangloriava de já ter feito vários abortos. E falava que não se importava e nem nada, que era aquilo mesmo e pronto, Mas quando as duas ficaram sozinhas,
ela perguntou, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você realmente não se importa? E a mulher desabou. Assim, eu sofro muito, cara. Eu tenho um arrependimento muito grande. Então são essas 4 situações na vida que o Espiritismo move uma campanha diuturna em valorização da vida. A gente tem que, sabe, divulgar isso, falar com as pessoas, conversar com as pessoas. Se os meus discípulos se calarem, as pedras falarão. A gente não quer isso, né? Então é importante a gente divulgar esses preceitos, esses ensinamentos, chega até nós. Estava no atendimento fraterno, muitos anos atrás, Miguel Arcanjo. Nessa época eu frequentava o Centro Espírita Miguel Arcanjo, casa que eu tenho maior respeito, maior carinho, mas nós fomos chamados a servir noutra entidade, né? E graças a Deus a gente faz parte. Mas o Miguel Arcanjo tem um lugar especial no meu coração, porque foi lá que nós conhecemos a doutrina espírita e iniciamos a nossa passada, a nossa caminhada dentro da doutrina. Eu estava no atendimento fraterno e ficava eu e uma irmã nossa, né? No atendimento, sempre um casal. E veio uma moça com uma criança, mais ou menos de uns 2 anos. E ela sentou-se no atendimento, olhou para mim, olhou para a pessoa que estava comigo lá, com o pai, e disse assim. Eu vi que ela ficou meio sem jeito, sabe? Eu vi. Eu falei, olha, talvez você queira conversar em particular. Às vezes é assunto de mulher, e às vezes é assunto de homem também, quer conversar em particular com o homem. Então, né, a gente percebendo isso, a gente deixa a pessoa à vontade. Se quiser, eu me retiro. Ela falou, não precisa não, eu vou falar o que é. O que é que eu estou grávida. Parabéns. Ela falou assim, mas eu não posso ter esse filho, eu não quero ter esse filho, eu não posso ter esse filho. E por quê? Por que você não quer ter esse filho? Não, é porque a minha vida é muito difícil, o senhor não conhece, o senhor não sabe da minha vida. Né? Eu não tenho assistência do pai, já quando ficou sabendo que eu estava grávida, me abandonou. Infelizmente, isso é uma realidade também no nosso mundo. Então eu não tenho condições de criar. Olha o outro aqui no colo ainda, eu não tenho condições de criar. Ouvi e falei com ela, a espiritualidade, né, levou ela. Nunca ela tinha ido no centro espírita, foi a primeira vez, e nunca voltou depois. A espiritualidade. Os espíritos encarregados por aquela criança, vai lá. Sabe? E ela foi. Falei, minha filha, dificuldade com essa criança que está para vir, ou sem ela, você vai passar de todo jeito. Você já está passando. Mas também é verdade que aonde come 2, come 3. Deus não vai desamparar você. E depois, essa criança pode ser ela a cuidar de você amanhã, nas suas dificuldades, né? Numa doença, numa cama, quem sabe? Não faça isso, cara. Você gosta dessa criança que está no seu colo? Esse é meu filho amado. E qual que é a diferença desse para o outro? Né? Se fosse para tirar a vida desse aqui, você tiraria para ficar com o outro? Não, de jeito nenhum. E por que tirar do outro então? Pensa bem, cara. Confia. Deus não vai te abandonar de jeito nenhum. Né? Mas você é dona da sua vida. Deus te dá o livre-arbítrio, mas pense bem, cara. A gente está aqui, a vida não é boa? A vida é muito boa. Pois é. Ele também vai gostar de nascer, vai gostar de viver. Não faça isso. Agradeceu e saiu. Passou o tempo. Uns 8, 10 meses depois, 1 ano, eu a vi na porta de uma creche, né, com um menininho no colo, uma criança, não sei se era menino ou menina, uma criança no colo, pegando o outro com uns 3 anos. Gente, eu falo para vocês isso, se eu desencarnar hoje, nesse momento aqui, saindo igual aqui mesmo,
não sabe. Uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida. Ela não me falou nada, eu não falei nada, porque são situações que as palavras são desnecessárias. Simplesmente, sabe? Ela me olhou, eu a olhei, segui o meu caminho, e ela seguiu o seu caminho. Certo? Então, que Jesus abençoe a todos nós. O tema é pesado, a gente sabe que é, mas é necessário. É necessário que a gente fale. Você veio para falar de morte, Mauro? Não. Eu vim para falar de vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, Jesus quer que nós vivamos, que a gente cresça, que a gente progrida, que a gente caminhe para Ele. Então, não vamos tirar a oportunidade desses nossos irmãos menos esclarecidos, aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, que ainda não tem o sentimento, ainda não desabrochou dentro de si o sentimento do amor ao próximo. Esses que ainda não estão entre nós, mas que estão a caminho, né? Não vamos tirar desses nossos irmãos a oportunidade de viver. Agradeço do fundo do meu coração essa casa abençoada. E quando eu chego aqui, parece não, eu estou na minha casa, eu fico muito feliz aqui, eu, a esposa, e a gente fica muito feliz. E a gente pede a Deus, a Jesus, para continuar iluminando, né, fortalecendo os irmãos, fortificando a todos, esse grupo permaneça sempre unido, para que o trabalho continue. Né? Muito obrigado pela oportunidade, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.